estamos de volta então para encerrar o experimento 2, né? Aquele experimento onde vocês vão medir o tempo de queda de uma esfera, certo? Então, nos 2 vídeos anteriores foi proposto que vocês determinassem o tempo de queda de uma esfera a partir de uma altura de 1,80 m. Para isso, vocês geraram uma tabela com 60 dados, ou seja, 60 tempos de queda da esfera. Agora, de posse desses dados, que vocês organizaram em tabelas, hoje vamos organizá-los em histogramas. Que é o quê? É uma representação gráfica desses dados. Essa representação facilita a gente ter uma visão geral desses dados e evidencia certas características desse conjunto de dados. Aqui nós temos um exemplo do que seja um histograma. Tá? No eixo horizontal, são lançados os dados, que no nosso caso são os tempos de queda da esfera. Já no eixo vertical, nós colocamos as frequências de ocorrência desses tempos. Tá? E aí vocês veem que para construir esse gráfico, vocês vão precisar daquela tabela de dados que vocês geraram, onde vocês têm os tempos de queda, todos os tempos não repetidos e a frequência com que cada um deles aparece, ou o número de vezes com que cada um deles aparece. No entanto, eu não vou representar cada um dos dados no eixo horizontal. Eu vou representar intervalos desses dados, que aqui correspondem a esses retângulos coloridos que aparecem aqui. Cada retângulo desse vai corresponder a um intervalo dos dados, ou seja, a base de cada um desses retângulos corresponde a um comprimento desse intervalinho que eu estou considerando no eixo dos dados, tá? Então, eu não vou registrar as frequências de cada um dos tempos obtidos, mas sim a frequência em cada intervalo. Isto é, eu vou contar quantas medidas caíram no intervalo de tempo entre um certo valor e outro, até completar toda a minha tabela, ou seja, todos os meus dados. Vejamos a seguir como construir esse histograma, ou seja, um histograma análogo a esse para os nossos dados. Só que para isso eu não posso usar apenas as 5 medidas de tempo que eu usei como um exemplo no vídeo anterior. Isso porque um conjunto de 5 medidas é muito pequeno para eu representar no histograma. Eu vou precisar de bem mais do que isso. Então, o que eu fiz? Fiz o mesmo experimento que vocês fizeram e obtive uma tabela como as de vocês, também com 60 medidas de tempo. Vejamos os resultados que eu obtive. Eu obtive essa tabela aqui, como sendo a minha coleção de medidas do tempo de queda da bolinha, ao fazer a experiência, certo? Observem que aqui eu estou usando como unidade de medida centésimos de segundos. E no vídeo anterior eu usei segundos. Mas essas duas formas de representar minhas medidas são absolutamente equivalentes. E a gente pode ver isso facilmente da seguinte forma. Eu vou escrever aqui essa medida, que são 47 centésimos de segundos, como um exemplo. Então, 47 centésimos de segundos significa que eu tenho 47 vezes 1 centésimo de segundos, certo? Que é equivalente a eu dizer que eu tenho 47 vezes 0,01 segundos, certo? Ou seja, 0,47 segundos. Essa aqui é a unidade que eu estava usando, a representação da minha medida que eu usei no vídeo anterior. Aqui eu estou usando esse. Na verdade, eu representei dessa forma que está aqui, quando eu coloco aqui, olha, T dado em 0,01 segundos, tá? Então, uma vez que isso esteja claro, que eu posso usar das duas formas, eu usei de propósito da outra forma para vocês verem isso, perceberem isso, eu posso voltar agora aos meus dados. Então, observe que nessa tabela, nesse quadro aqui, nessa coleção de dados, eles estão ordenados na ordem em que eu fui fazendo as medidas. Então, a primeira medida foi essa, a segunda foi essa, a terceira foi essa, e assim por diante, eu vou seguindo essas linhas. Já nessa segunda tabela, os dados estão ordenados em ordem crescente do valor das medidas de tempo de queda da esfera, certo? Então,
Dessa tabela para esta, eu já estabeleci um grau maior de organização das minhas medidas, certo? Então, ao invés de eu ter 60 linhas aqui, que é o que eu deveria ter se eu colocasse todos os meus dados, eu tenho só 18. Por quê? Eu só lancei nessa coluna os valores dos tempos de queda da bolinha que não são repetidos. E na coluna da direita, eu incluí a frequência com que eles aparecem, com que cada um deles apareceu. Com isso, eu fico com uma tabela mais organizada e menor, mais fácil de trabalhar, tá? Agora, eu vou trabalhar com essa tabela para construir um histograma análogo àquele que eu mostrei há pouco. Um histograma para os meus dados. Esse histograma não vai ser idêntico ao que vocês vão encontrar. Muito pelo contrário, é esperado que não seja. Porque o histograma vai me dar informações sobre características da nossa amostra, do nosso conjunto de dados. E nós vamos ter conjuntos de dados diferentes, então os histogramas devem, naturalmente, ser diferentes mesmo. Para construir meu histograma, como vocês viram, eles são baseados em certos intervalos, ou seja, eu vou dividir o meu conjunto de medidas, o meu intervalo total de medidas, em intervalos menores. Então eu preciso saber como eu vou obter esses intervalos. Quantos intervalos eu devo fazer? Qual é a amplitude total dos meus dados? Ela é dada pelo tempo máximo menos o tempo mínimo, que é igual a 72 menos 46 centésimos de segundo, que vai me dar 26 centésimos de segundo. Portanto, 26 centésimos de segundos é a variação que eu tenho entre o primeiro e o último dado, ou seja, o menor tempo de queda e o maior tempo de queda. Eu preciso calcular agora o número de classes mais adequado para eu construir meu histograma, ou seja, o número de intervalos. Em quantos intervalos eu vou dividir 26 centésimos de segundo? Para isso, existe uma regra em estatística chamada regra de Sturges. Ela é uma regrinha simples que me diz que o número de classes é igual a 1 mais 3,3 logaritmo na base 10 de n, onde n é o número de dados que eu tenho. Ou seja, no nosso caso, n é igual a 60. Colocando esse valor aqui dentro do logaritmo e fazendo essas contas, nós descobrimos que o número de classes para os 60 dados é igual a 6,68. E eu vou aproximar isso, arredondar isso para 7, porque eu não desejo ter um número de classes fracionário, eu quero um número inteiro de classes, né? Uma vez que eu já sei que eu tenho um intervalo de 26 centésimos de segundos e que eu vou dividi-los em 7 classes, eu preciso agora encontrar qual é o tamanho de cada classe, ou seja, a amplitude de cada classe, o tamanho desse intervalinho. Eu vou pegar o número, a amplitude total, e dividir pelo número de classes. E isso vai me dar 3,71, que eu vou arredondar para 3,8. Aí vocês poderiam me perguntar, por que eu arredondei para 3,8 e não para 3,7? Já que 71, que aparece aqui, está mais perto de 70 do que de 80. Bom, eu fiz isso porque eu nunca vou poder arredondar o tamanho da classe para menos, não importa qual seja esse número que vem aqui adiante. Então, eu sempre arredondo para mais, porque aí a amplitude que eu vou ter dos meus dados no eixo horizontal é maior do que a que eu preciso. E aí não tem problema, todos os meus dados vão estar incluídos ali, tá? Aqui eu usei a regra de Sturges, que foi proposta em 1927. Ela é uma regra antiga, mas muito utilizada por sua simplicidade, utilizada inclusive em vários aplicativos de estatística. Hoje sabemos que ela funciona bem para amostras com número de dados menor que 200. Outras regras mais modernas podem ser encontradas na literatura, que não esbarram nessa limitação, como a regra de Scott, por exemplo. Na descrição do vídeo, deixo algumas referências ao assunto.
No entanto, usamos a regra de Sturges por ser adequada à nossa amostra, que contém apenas 60 dados, e por ser a mais simples. Mas voltando agora para o nosso histograma, eu vou fazer um cálculo aqui à parte, que é o seguinte: como é que eu vou construir os intervalos? Eu vou usar esse cantinho aqui da tela e vou dizer o seguinte: eu vou pegar o menor dado, que é 46 centésimos de segundos, vou somar com 3,8, que é o tamanho do intervalo da classe, e isso vai me dar 49,8. Vou repetir aqui embaixo 49,8. Vou somar 3,8 e vou obter o limite superior do segundo intervalo, que vai ser 53,6. Vou repetir 53,6, que é o início do terceiro intervalo. Vou somar 3,8 e vou achar o final do terceiro intervalo, que é 57,4. E assim por diante, vou repetir o 57,4, vou somar com 3,8 e isso vai me dar 61,2. Repito 61,2, somo com 3,8 e obtenho 65. Repito 65, somo com 3,8 e obtenho 68,8. E finalmente, meu último intervalo vai começar em 68,8 e vai terminar em 72,6. Então, eu construí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. E com eles que eu vou construir o meu histograma. Então, aqui eu tenho, de novo, a minha tabela de frequência. E aqui eu já montei o meu histograma para adiantar. E eu vou refazê-lo com vocês passo a passo. Aqui eu coloquei todos os limites do meu intervalo. Então, o primeiro intervalo vai daqui até aqui. O segundo vai daqui até aqui. O terceiro vai daqui até aqui, assim por diante, até o último. Observe que minha última medida está contida dentro deste intervalo. A minha primeira medida é o início desse intervalo, tá? No eixo vertical, eu coloquei as frequências. Escolhi uma escala aqui que vai de 2 em 2, mas eu indiquei só de 4 em 4 para não sobrecarregar a escrita aqui no meu eixo vertical, tá? Então, agora o que a gente vai fazer é contar quantas medidas caem em cada um desses intervalos. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar nessa tabela quais são os intervalos. O primeiro intervalo começa em 46 e termina em 49,8. Então, ele começa em 46 e vai até 49,8. Eu vou sempre adotar o seguinte: eu vou considerar as medidas que caem no início do intervalo, mas vou ignorar na contagem as medidas que caem no final do intervalo, porque essas eu vou computar, vou calcular no intervalo seguinte, porque senão eu vou contá-las duas vezes. Então, todas as medidas que vão até 46, inclusive, e 49,8, exclusive. Então, eu vou ter 46, 47, 49, essas medidas estão dentro do meu primeiro intervalo. Qual é o segundo intervalo? Começa em 49,8, inclusive, e termina em 53,6, exclusive. Então, eu vou, assim, o 50 está incluído, o 53 está incluído, o 55 já não está. Então, meu intervalo agora é esse, tá? Agora, eu vou pegar o terceiro intervalo, que começa em 53,6, inclusive, e termina em 57,4, exclusive, tá? Então, eu venho aqui, 55 está dentro do intervalo, 56 está dentro, 58 já não está. Então, esse é o meu intervalo, o terceiro intervalo. O quarto começa em 57,4, inclusive, e termina em 61,2, exclusive. Então, o 58 está incluído, o 59 está incluído, o 60 está incluído, o 62 já não está. Então, ele vai parar em 60, tá?
próximo intervalo começa em 61,2, aqui eu já tenho 62 está incluído, 63 está incluído, 65 não está incluído mais. Então, ele acaba aqui. O penúltimo intervalo vai até 68,8, então ele vem até aqui. E o último é o que sobrou. Vamos ver, então, quantos dados eu tenho em cada intervalo. No primeiro intervalo, eu tenho 1, mais 1, mais 1, 3. No segundo intervalo, eu tenho 3, mais 5, 8, mais 3, 11. O terceiro, eu tenho 7 mais 7, 14. O quarto, 5 mais 4, 9. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. No seguinte, 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7, mais 3, 10. E 2 mais 1, 3. E é isso que eu estou representando aqui no meu histograma. Observe que no primeiro intervalo, entre 46 e 49,8, eu marquei 3, que são os 3 dados que caíram nesse intervalo. Minha frequência é 3. No segundo intervalo, entre 49,8 e 53,6, eu encontrei 11 medidas. Então, foi o que eu marquei aqui. Olha, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 12, então aqui no meio é 11. Marquei o 11 aqui e fechei meu retângulo. No terceiro intervalo, eu tenho 14 medidas. Então, eu vim até o 14. No próximo, eu tinha 12. Depois, eu tinha 7. Depois, 10. E, por fim, 3. Então, foi esse o histograma que eu obtive. Esse histograma pode me dar informações importantes quanto às características dos meus dados. Ao calcular o valor médio das minhas medidas de tempo de queda da bolinha, que eu obtive no meu experimento, eu encontrei 58,333,333 centésimos de segundos, que eu posso representar dessa forma, tá? Como eu falei no segundo vídeo, a incerteza do instrumento de medida utilizado, como vocês podem ver aqui, tem apenas 2 algarismos significativos. Isso porque o meu instrumento de medida não me permite ir além disso. Então, considerando essa limitação, eu já sei que o número máximo de algarismos significativos com o qual devo representar a minha medida é 2, tá? Portanto, numa primeira aproximação, eu posso dizer que essa média é 58 vezes 10 a menos 2 segundos, ou 0,58 segundos. Com uma incerteza instrumental, ou seja, uma incerteza de tipo B, da ordem de 0,01 segundo. Aqui eu recomendo que vocês voltem à segunda parte do segundo vídeo da aula conceitual, e lá vocês vão ver que esse último algarismo aqui que aparece no visor do meu equipamento já é o algarismo duvidoso da minha medida, né? Portanto, o algarismo significativo da minha incerteza instrumental deve coincidir com a casa decimal desse último algarismo mostrado no visor do meu instrumento de medida, tá? Se eu representar esse valor médio aqui no meu histograma, eu vou ver que ele deve cair aproximadamente aqui assim, tá? No entanto, sabemos que não existe somente a incerteza de tipo B. Temos ainda a incerteza de tipo A, ou seja, a incerteza estatística que nós vamos calcular ainda mais para frente, tá? E aí, nós não vamos carregar para esses cálculos esse valor aqui aproximado ou arredondado do meu valor médio. O valor médio que eu vou colocar lá nesses cálculos é esse valor cheio, com todas as casas decimais que eu tenho disponível. No caso, a minha calculadora forneceu 8 casas decimais, se eu usar essa notação, ou 10, se eu preferir usar essa, que é que eu vou usar daqui para frente, tá? Se vocês usaram outra calculadora, ou o computador, ou usar o Excel, e aí vocês podem escolher o número de casas decimais lá, o importante é vocês dizerem com quantas casas decimais no seu relatório você está trabalhando, ou seja, até quantas casas decimais seus cálculos estão considerando, né? Isso porque uma outra pessoa
que reproduza essas contas, pode usar um outro número de casas decimais e, portanto, a precisão dos resultados pode ser diferente, uma vez que a precisão no cálculo da incerteza estatística vai depender dessa limitação do número de casas decimais consideradas. Tá? E por que eu tenho que fazer essa distinção? Isso porque a incerteza estatística é outro tipo de incerteza e, portanto, não estamos mais tão presos à limitação do instrumento de medida utilizado, a não ser pelos dados que vamos inserir nos cálculos. No entanto, antes disso, antes de partirmos para esses cálculos propriamente ditos, vamos explorar um pouco mais essa representação dos dados na forma de um histograma e algumas das características da amostra de dados que podem ser reveladas por essa representação gráfica. Aqui eu trago para vocês um histograma que eu tomei da literatura. Eu escolhi porque ele tem características muito parecidas com o nosso histograma. A começar, ele trabalha com um número de dados igual a 50. No nosso caso, nós temos 60. Além disso, ele também tem outra característica parecida. Vejam que o valor médio desse conjunto de dados está em torno desse valor aqui. Se eu olhar à direita e à esquerda, eu vejo que eu tenho uma largura aproximadamente parecida, não idêntica, mas parecida. Né? Eu vejo também que eu tenho uma certa simetria dos meus dados nessa região à direita e essa região à esquerda. De novo, uma simetria grosseira, mas eu consigo ver que não tem uma diferença muito grande nessa distribuição para os dois lados. Né? Como eu havia já comentado com vocês, se eu aumento o número de dados, eu devo melhorar essas características no meu conjunto, né, ou no meu histograma. Para ver isso, eu trouxe uma sequência aqui de histogramas, com outros dados agora, onde eu tenho nesse primeiro gráfico, ou nesse primeiro histograma, 5 dados distribuídos, 5 medidas. Então, em cada um desses intervalos, eu vou lançar aqui qual é a frequência de ocorrência. Se eu somar as frequências, olha, no primeiro retângulo, as medidas têm uma frequência igual a 1, no segundo, uma frequência igual a 2, 1 mais 2, 3, no terceiro, uma frequência igual a 1, 3 mais 1, 4, e no último, uma frequência igual a 1, 4 mais 1, 5, 5 dados. Né? Então, eu tenho essa aparência aqui para o meu histograma. Se eu dobro de 5 para 10, eu vou ter esse outro histograma. Se eu dobro novamente agora para 20, eu tenho esse outro histograma que já começa a ficar com uma cara um pouquinho parecida com o nosso histograma. Aí eu vou dobrando para 40, para 60, para 160. Observa que em 160, as bases superiores desses retângulos estão se aproximando dessa curva em azul. Aí eu dobro de novo para 320, para 640 e finalmente aqui eu parei em 1280. Aqui então as bases superiores dos meus retângulos praticamente coincidem com essa curva, com alguns trechinhos onde isso falhou. Se eu continuar aumentando, essa coincidência tende a aumentar. Observem que nesse histograma eu tenho agora um centro bem definido, onde eu tenho o máximo. Eu tenho uma largura à direita e à esquerda muito parecidas e a distribuição de retângulos muito simétrica de um lado e do outro do meu valor médio. Essa curva que eu estou desenhando aqui, que eu desenhei em todos esses histogramas e que já vinha sendo desenhada neste aqui, sem eu ter comentado, se chama distribuição normal ou de Gauss, e ela é muito adequada para representar um conjunto de medidas como as nossas, nas quais as variações dos dados são decorrentes de incertezas aleatórias. Tá? E ela vai me dar uma medida de qual a chance de obtermos um determinado dado dentro de um certo intervalo, certo? A expressão matemática que descreve essa distribuição ou curva é dada por essa expressão aqui, tá? Observe que para escrevê-la desse modo, agora no eixo vertical, ao invés de representar as frequências, como eu fazia no histograma, eu vou representar agora a densidade de probabilidade
de ocorrência de uma dada medida. E eu vou normalizar essa curva de tal modo que a área contida abaixo dela seja igual a 1, tá? No entanto, isso não muda o formato dessa curva. Por isso eu pude ir desenhando ela aqui mesmo quando eu tinha frequências no meu eixo vertical. Aqui nós temos nessa expressão, nós temos três quantidades importantes. O x, que está representando a nossa variável, as nossas medidas. Então, eu posso fazer uma correspondência entre o x e os nossos tempos de queda da bolinha, tá? O mi está representando a média dessas variáveis, ou seja, o mi equivale ao nosso tempo de queda médio, né? Aqui eu tenho essa outra quantidade aqui, sigma, que aparece aqui e aqui ao quadrado, ela é o nosso desvio padrão amostral. Eu vou até mudar a letra dela para ficar compatível com a notação usada pelo professor Bruno nas aulas conceituais. Então, esse SX seria o nosso desvio padrão amostral, que aqui eu vou chamar de ST, porque a nossa variável é o tempo. E ST, então, é dado por o quê? Eu vou calcular a soma em todos os índices is, de 1 até n, de todos os TIs, cada uma das medidas, menos o tempo médio, tá? Elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, tomando agora a raiz quadrada disso tudo, tá? Então, essa aqui vai ser o meu desvio padrão amostral. Desculpem a letra, mas minha mesinha hoje não está com uma boa precisão. Tá? E como é que eu vou calcular a incerteza estatística, que agora eu vou chamar? Ou seja, a incerteza do meu valor médio, que eu vou ter que chamar de sigma, tá? Pela letra sigma aqui. Voltei a usar a letra sigma. Ela é dada como sendo esse desvio padrão amostral dividido pela raiz de n, tá? Ou seja, ele vai me dar a raiz quadrada da soma de i de 1 até n de ti menos o tempo médio tomado ao quadrado dividido por n vezes n menos 1. Então, desse modo, eu tenho a minha incerteza estatística. Mas qual é a minha incerteza final? Vou chamar assim, a minha incerteza final não, vou botar a minha incerteza total, que deve aparecer lá no resultado da minha medida, no resultado do meu experimento. Ele vai ser, dentro dessa raiz quadrada, a soma de cada uma das incertezas que eu tenho ao quadrado. No nosso caso, eu vou chamar de uma incerteza B, mas que, na verdade, é a incerteza do meu instrumento, decorrente do meu instrumento de medida. Mais essa incerteza da média ao quadrado, tá? Então, desse modo, agora, calculando o quadrado da incerteza que a gente já tem de 0,05 segundos, mais o quadrado da incerteza que nós vamos encontrar aqui, e somando e depois saindo da raiz quadrada, eu vou encontrar a minha incerteza total. Vamos usar os dados numéricos que eu trouxe daquele experimento dos meus 60 dados, né? A experiência que eu fiz como exemplo para vocês. Então, o tempo médio que eu tinha encontrado, já tinha passado para vocês lá atrás, foi de 58,3833333 centésimos de segundo, que eu represento dessa forma. Mas se eu quiser representar isso em segundos, eu vou dizer que isso aí é 0,5838333333 segundos. Lá atrás eu tinha dito que a minha calculadora, usando esses dados que eu obtive, trabalhava com 8 casas decimais. Mas escrevendo dessa forma, na unidade de segundos, isso
passa a ser um valor, né, representado em 10 casas decimais. E eu vou usar esse limite de casas decimais lá no Excel. Então, eu vou no Excel, vou jogar meus dados, vou obter de novo a média para ver se eu fiz direitinho a conta e vou exigir que ele trabalhe sempre com até 10 casas decimais. E isso eu teria que dizer no meu relatório, que eu impus isso. Essa é uma escolha que eu fiz, vocês podem fazer outra. É sempre bom trabalhar com o máximo possível, mas esse máximo possível tem limite, que eu tenho dízima, né? Então, eu não posso trabalhar com quantas eu quiser, eu parei em 10, tá? Então, considerando isto, a outra quantidade que a gente vai precisar é o desvio entre cada medida e a média dos meus dados. Cada medida, portanto, vou tomar um TI, um índice para indicar cada uma das medidas, isso tomado ao quadrado, e vou fazer a soma de I igual a 1 até N, que é o número total de dados, que no nosso caso são 60. Tá? Fazendo essa conta, o Excel me fornece 0,21, 5,618,3,3,3 segundos ao quadrado, tá? E veja que eu tenho ainda 10 casas decimais. Agora eu vou calcular desvio padrão amostral e o Excel forneceu 0,060453 segundos. Aqui ele só me dá 6 casas decimais. Isso porque não importa muito acrescentar outras, porque os algarismos que vêm depois desse último aqui, que é esse 3, são zeros, e aí não vai fazer diferença, tá? De posse disso, eu posso calcular, então, a incerteza da média dos meus tempos, ou do meu tempo médio, que é a incerteza estatística, e o Excel me forneceu 0,007,804, né? E, de novo, eu tenho só 6 algarismos significativos, pela mesma razão anterior. A minha incerteza total, ela é o quê? Ela é dada pela soma dos quadrados de cada uma das incertezas envolvidas. Aqui é a incerteza instrumental, que a gente já viu lá atrás, mas agora o quadrado da incerteza estatística que a gente acabou de calcular. 804 ao quadrado. E essa conta, esse cálculo me fornece 0,01 2684715 segundos, tá? Como convencionamos que as nossas incertezas devem ter no máximo um algarismo significativo, eu vou ter que arredondar esse resultado para essa casa decimal aqui. E, portanto, eu vou ficar com 0,01 segundos para a minha incerteza final, já que o algarismo seguinte é 2 menor do que 5. Tá? Vejam que a minha incerteza final tem o seu primeiro algarismo significativo na segunda casa decimal, assim como a minha incerteza instrumental. Isso não precisava ter acontecido, né? Como eu estou agregando a essa incerteza instrumental uma outra incerteza, ou seja, estou somando, né, ao quadrado uma outra incerteza, dependendo do valor dessa incerteza, esse resultado final poderia ter esse resultado final aqui, poderia ter o seu primeiro algarismo significativo, não na segunda casa, poderia estar na primeira até na casa das unidades, né? Nunca poderia aparecer na terceira casa decimal, porque para chegar nesse valor de incerteza, eu já compus com a incerteza instrumental, que já compromete a segunda casa decimal da minha média, né? Porque ela ocorre aqui na segunda casa decimal, tá? Então, como é que eu poderia representar o resultado para o tempo de queda da minha esfera? O melhor que eu posso afirmar é que esse tempo deve ser dado pelo valor médio dos meus tempos, mais ou menos essa incerteza total que nós acabamos de calcular. Ou seja, eu diria que é 0,58 segundos, mais ou menos 0,01 segundos, tá? Notem que esse 1 aqui, que é o primeiro algarismo significativo da minha incerteza, coincide com o algarismo duvidoso da minha média, né? Como eu falei antes,
quando eu agreguei essas duas incertezas, poderia ser que esse algarismo significativo tivesse caído aqui ou aqui. Se ele tivesse caído aqui, por exemplo, eu teria que arredondar, voltar na minha média, eliminar esse último algarismo significativo, porque se o algarismo duvidoso da minha incerteza caísse na primeira casa decimal, a minha primeira casa decimal já seria duvidosa, então eu teria que arredondar, e ao invés de 0,58, eu teria 0,6, mais ou menos 0, o valor que caiu aqui nessa casa decimal, tá? Então, quando eu fiz aquela média lá atrás e arredondei até a segunda casa decimal, o resultado, eu podia fazer isso porque eu já sabia que não poderia ter mais casas decimais. Eu teria, no máximo, 2 casas decimais, porque a incerteza instrumental já comprometia a segunda casa. Então, sabendo em qual casa decimal recai o algarismo significativo de qualquer uma das incertezas, eu já sei que aquele é o número máximo de casas decimais que o meu resultado pode apresentar. Pode ser até menor, mas maior do que aquele não. Tá? Vocês devem estar estranhando essa incerteza estar tão pequena comparada com as variações que encontramos para as medidas de tempo. Isso se deve a termos ignorado a incerteza decorrente do reflexo motor, ou seja, não consideramos o tempo entre percebermos que largamos a bolinha e acionamos o cronômetro. Na verdade, a gente tem ali um estímulo tátil, largar a bolinha, perceber isso, e acionar o cronômetro. E nem o tempo entre percebermos que a bolinha chegou ao chão e travarmos o cronômetro. Aqui agora o estímulo é visual ou auditivo, é a visualização ou a audição do som da bolinha chegando no chão que nos faz travar o cronômetro. Esta seria a parcela dominante na nossa incerteza final. Não a incluímos aqui, pois não seria uma tarefa simples se desejarmos considerar todas as questões envolvidas. Isso porque esse atraso devido ao reflexo é variável de pessoa para pessoa, de ser decorrente de estímulos visual, auditivo ou tátil, e ainda depende de aspectos subjetivos. No roteiro desse experimento que vocês estão fazendo, nós vamos deixar o link com um experimento proposto num dos cursos da USP, específico para a determinação do reflexo motor para estímulos visuais. Então, aqueles que ficarem curiosos e quiserem fazer uma estimativa de qual é o seu tempo de reflexo, né, para estímulos visuais, pode realizar esse experimento para saciar essa curiosidade. Lá é indicado que o tempo médio de uma pessoa jovem saudável varia entre 0,15 e 0,45 segundos. Se funcionássemos como máquinas e acionássemos e travássemos o cronômetro com o mesmo atraso, esse não interferiria na medida de tempo de queda, né? Porque eu teria o mesmo atraso na largada e na chegada final, e, portanto, o intervalo de tempo seria o mesmo. Ocorre, no entanto, que trabalhamos com estímulos diferentes nos dois instantes, quando acionamos e quando travamos. E ainda há outros aspectos subjetivos, como, por exemplo, ansiedade e distração, que me parecem ser os maiores. Ora, a gente prevê quando a bolinha vai chegar no chão e aciona o cronômetro até antecipadamente, e ora a gente se distrai um pouco e atrasa o travamento do cronômetro. A mesma coisa acontece na partida, né, na largada. Por isso, preferimos não incluir essa estimativa aqui, mas é importante ter claro que esta seria a maior fonte de incerteza nesse nosso experimento.